nome é Marcela Cardoso, eu sou advogada criminalista e trabalho com questões de gênero, raça, classe e sexualidades. Hoje nós vamos conhecer o novo circuito de murais pelo fim da violência doméstica no Museu Vivo da Rede Nami. O Museu Vivo Nami tem como mote central um projeto e uma proposta decolonial. É um museu a céu aberto, que dialoga com o território, com as interações. São pessoas passando pelas ruas, materiais de obras no fundo. E é isso que faz o nosso museu ser vivo, é a arte em movimento. E nessa visita nós vamos conhecer cada um desses murais feitos no último ano. Nosso objetivo é combater a violência doméstica e promover os direitos de mulheres cis, transexuais, travestis, os povos originários e pessoas com deficiência. E agora a gente vai conhecer esse novo circuito de murais composto de 10 grafites. Tinha um muro jogado, abandonado na cidade. Veio a Rede Nami mudar essa realidade. Uma homenagem, vê se adivinha em qual ocasião. 8º aniversário da lei que a população conhece e sabe muito bem do que se trata, porque Maria da Penha lutou pela mulherada. E o mural onde a respeito, a paz, pregava por um mundo de violência nunca mais. Aí aqui, você que faz, porque... Aí você só segue ali a retura. Então, gente, meu nome é Márcia Falcão, sou formada em pintura pela EBA. Ano passado, durante a pandemia, a Rede Nami lançou um edital emergencial. Dentro do edital havia alguns temas que a gente podia escolher para produzir um trabalho, e o meu croquis tratava da história das mulheres. Eu sou Lúcia Xavier, coordenadora de Crioula, organização de mulheres negras que foi fundada em 1992. Então, quando a gente fala da história do feminismo no Brasil, a gente fala da história de um grupo de mulheres, mulheres brancas, classe média, classe alta, que reivindicam direitos e efetivamente esses direitos têm uma dimensão coletiva, né? Vai se espraiar para outros grupos também, mas necessariamente não significa que a luta pelo direito das mulheres começa aí. Então, o movimento feminista estabelece diferentes ondas do feminismo para marcar pilares de construção da história das mulheres, mas nós, mulheres negras, marcamos esse processo de outra forma. Nós marcamos desde a presença da primeira mulher no Brasil, uma mulher negra escravizada, pela luta pela liberdade e também pela luta de igualdade entre mulheres. Eu gosto de dar um protagonismo para a pintura. Então, em vários momentos, tem áreas de maior transparência e também de mais opacidade. Eu gosto de trabalhar com bastante achura. Não sou grafiteira, não sou muralista, eu sou mais de trabalhar sobre lona, sobre tela. Mas foi uma grata surpresa, porque o muro ele tem uma aspereza. Quando eu passo o pincel não tão encharcado, eu ganho um pouco da plasticidade que eu tenho quando eu trabalho com pastel oleoso. Cada personagem dessa é uma coluna e eu vou começar a trazer mais detalhamento e depois eu continuo fazendo isso no fundo, na base e nas laterais. A história da luta das mulheres precisa ser compreendida exatamente a partir de quem elas são, como é que elas vivem, qual é a sua história nesse mundo, né? Então, quando a gente fala da história de luta das mulheres negras, nós falamos de uma história milenar que atravessa a nossa história a partir de um crime de lesa humanidade chamada escravidão transatlântica, né? É a partir daí que a gente reconhece a luta das mulheres negras. Elas lutaram por liberdade, por melhores condições de vida e, sobretudo, pelo reconhecimento das suas humanidades, né? Então, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, todos os outros grupos que se identificam ou têm identidades relacionadas a essa condição de gênero, lutaram por muito tempo para ter a sua liberdade. Em 30, 40 anos, os direitos das mulheres se modificaram e as suas reivindicações também renovaram todas essas relações, né? Mas elas não foram suficientes para romper com as assimetrias de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero
porque ainda mulheres não perceberam que nós não somos uma única mulher, né? Nós somos diferentes e temos diferentes processos que balizam as nossas condições e os nossos direitos. Então, nós temos uma referência à Conceição Evaristo, as meninas do Bonde das Maravilhas, uma mãe, as minhas filhas, uma mulher bem vestida, gata, gostosa, e uma mulher grávida. Eu queria realmente que fosse possível que a leitura fosse, que a gente que está aqui fora passando pelo espaço urbano estivesse ali também, representando todas nós, né, mulheres cariocas. A base, a minha intenção é que representassem as mulheres que já foram e que suportam essas colunas que sustentam a sociedade brasileira. Quando eu vi a sua obra, inicialmente eu vi revelado exatamente o que você falou, mas não necessariamente do mesmo jeito, né? Então essa denúncia de levar nas costas, na cabeça o país, eu acho que é isso mesmo, né? Cada mulher dessa tem uma passagem, né, histórica, ou costurando, ou cozinhando, ou ensinando, ou tomando conta, cuidando, né? É um pouco isso que você traz de volta, né? Que a gente reconstituiu dentro desse processo, dentro da escravidão, outras condições de vida. Eu sou Pamela Carvalho, sou historiadora, pesquisadora ativista das relações raciais, de gênero e dos direitos das populações das favelas e sou coordenadora na Rede de Desenvolvimento da Maré. No Ocidente, que são os países da Europa, Estados Unidos, a gente observa que as relações de gênero acabam por dividir as pessoas entre homens e mulheres. Reconhecidas pelo gênero masculino e onde pessoas reconhecidas pelo gênero feminino acabam por serem subalternizadas. Mas a gente já observa que a questão de gênero não é uma questão biológica, é uma questão social. Essa divisão de que as pessoas têm que ser pautadas, classificadas a partir do que é considerado o seu sexo biológico é extremamente violento e serve como marcador de desigualdade de gênero. A gente pode dizer que não existe só homem e mulher pautada pela cisgeneridade. É possível ser uma mulher cis, como eu sou, é possível ser um homem trans, é possível ser uma mulher trans, é possível ser agênero, pessoas que não se identificam com os desenhos estabelecidos e apresentados para gênero. Os gêneros são múltiplos e a gente precisa superar os padrões dicotômicos de homem cis e mulher cis, que na verdade foram criados na nossa história para excluir pessoas que de alguma forma não se adequaram a esses padrões. Na própria arte eu gosto muito de passear. Tanto que eu experimento performance, experimento pintura, experimento texto. Enquanto artista também eu venho trazendo mais o processo reflexivo. O trabalho atual eu estou mais questionando, fazendo perguntas diretas. Costumo fazer intervenções urbanas com uma frase, questionando se o surto seria um momento de lucidez diante de tudo que a gente está vivendo nesse Brasil, de tudo que uma vivência de uma mulher negra periférica vive. É muito importante a gente dizer que sim, o gênero é um marcador de violência, inclusive dentro das famílias. Se a gente ouve falas como a mulher é quem tem que cuidar da casa, a mulher é quem tem que cuidar dos filhos. Por quê? O que torna uma mulher diferente de um homem que faz com que ela tenha que desempenhar determinados papéis? As mulheres, cis ou trans, sofrem pela questão do machismo e pela questão também da desigualdade de gênero. Homens trans também. E se a gente fizer um cruzamento com a questão racial, a violência fica mais grave ainda.
É muito importante a gente observar que é preciso que a gente tenha políticas públicas para a redução da violência, para a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, porque a gente precisa combater essas estruturas que excluem as pessoas que não se enquadram no padrão cisgênero e heteronormativo construído historicamente na nossa sociedade. A gente estava aqui, várias pessoas passam e falam: é um homem? É uma mulher? Que coisa é essa? E aí, por que não tá saindo pela porta? Porque as pessoas pensam isso, né? Ou você tem que se enquadrar como um homem ou como uma mulher, e se tem uma porta, você tem que fazer o óbvio. Acho super interessante esse processo, tanto da criação quanto do processo de escolha, que foi bem inusitado. Eu inscrevi 4 pinturas em 3 temas. E aí a pintura selecionada foi a pintura 2. Só que ela foi entendida como a pintura 1. Eu criei ela pensando na questão dos homens estarem em ascensão e essa coisa de hackear mesmo, de quando fecham portas a gente pular as janelas. O pessoal da seleção entendeu como se fosse de gênero. De primeira, eu estranhei e fui reler a imagem. E quando eu olhei, eu falei super. Então eu sempre crio uma imagem que você se questiona. Vai do seu entendimento, assim, é bem subjetivo. E aí eu achei muito incrível isso da arte, se mostrando mesmo subjetiva e ter várias leituras. E eu poder ter um novo olhar sobre uma coisa que eu mesma criei. Esse mural, por exemplo, que é mais figurativo, com esse processo da seleção me mostrou que ainda assim ele pode ter várias leituras. Por isso que eu gosto da pergunta. Mesmo que não seja, num primeiro momento, descarado, tudo isso está inserido para encontrar em você, em quem está observando esse lugar. Olá, sou João Angelino, sou daqui do Rio de Janeiro, venho da comunidade do Morro do Dendê. Estou aqui hoje executando um mural pela Rede Nami. Então, o processo de pintura consiste em basicamente fazer o fundo branco, chapar o fundo de branco. Fiz o esboço com cinza aguadinho, para não comprometer muito a pintura quando eu for entrar com os tons mais claros. E usei as cores primárias mesmo, vermelho, amarelo. E eu venho no pincel mesmo fazendo esse degradê. Eu gosto de ter esse trabalho de fazer a cor. E aí eu venho depois com o spray, com as cores mais vibrantes para dar aquele salto na luz. E é isso. Quando a gente vai observando a história da nossa sociedade, a gente vê que existem vários mitos fundadores. Várias de nós já devemos ter ouvido falar, por exemplo, na história de Adão e Eva. Coloca a Eva como proveniente, inclusive fisicamente, de Adão, vindo da costela dele. É da mulher a culpa pelos grandes pecados. Então a gente já tem na nossa história um mito que coloca a mulher em um lugar muito difícil e de subalternização com relação ao homem. E um outro mito fundador que é muito importante também, que são os nossos contos de fadas. A história da borralheira ou da Cinderela fala de uma mulher que foi rejeitada pelo pai, sendo colocada também numa posição de disputa entre as suas irmãs e a sua madrasta, que é uma das ferramentas que o machismo utiliza para nos colocar uma contra as outras, e ela só consegue ser valorizada quando é visto que ela tem gestos, um corpo delicados. Então, a partir desses exemplos, a gente consegue perceber que o machismo é um sistema de opressão que muitas vezes funciona de uma forma invisível. Executar essa pintura aqui com o tema machismo está sendo um trabalho de retrospectiva, não só da minha carreira, como da minha vida mesmo. Eu estava vivenciando essas questões, assim, em torno de ser uma mulher, tendo que enfrentar vários machismo por várias partes, assim, e quebrar essas barreiras. E eu coloquei elementos de casa, assim, né, de uma casa, como se essa figura, essa pessoa, crescendo a ponto de não mais caber naquele lugar, naquele espaço limitador, pequeno. Uma
machismo está presente nas nossas vidas e afeta o nosso cotidiano de várias formas, como, por exemplo, a família. Infelizmente, a sociedade brasileira foi construída em cima da subjugação de uma série de crimes cometidos contra mulheres, especialmente negras e indígenas. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, as mulheres negras foram estupradas, foram colocadas em situação de escravidão e as mulheres indígenas também. Hoje em dia, a gente consegue ainda observar que as mulheres estão em condições inferiores aos homens na sociedade brasileira. Isso se manifesta a partir dos salários que são menores para mulheres do que para homens, a maternidade compulsória também. As mulheres até hoje não têm direito a decidir sobre o próprio corpo, a violência contra a mulher e uma coisa que é muito importante, que é a pouca ocupação de mulheres em espaços de poder. Eu queria primeiro, dizer que é uma felicidade enorme estar com você. Você é uma artista que eu admiro muito, há muito tempo. E eu acho que esse mural me traz uma série de lembranças, tanto pensando no seu trabalho, a sua história, quanto a relação dos papéis de gênero. Não é uma mulher de pele alva, é uma mulher que a gente consegue identificar como uma mulher não branca. Então vi uma mulher com a qual eu me identifico muito, saindo dessas amarras do machismo. O foco da parada, além de ser uma figura feminina, é uma figura feminina de periferia. Então acho que o recado foi dado, assim. Sinto um pouco mais aliviada, feliz por essa mulher maravilhosa ter feito essa leitura do trabalho. Totalmente não ensaiada, eu saí falando. Olá, meu nome é Edju, eu tenho 39 anos. Eu comecei a grafitar pela Redinami, no projeto Afrografiteiras. Então, meu processo no grafite, eu começo normalmente fazendo risco, e aí depois eu vou fazendo o desenho em si, e aí faço os contornos e faço a parte da finalização. Os meus grafites, normalmente, eles sempre falam da mulher, da força dela, das coisas pelas quais elas passam, o auto-amor, o autocuidado. Meu nome é Catarina Souza, sou advogada que atuo defendendo mulheres no combate à violência doméstica e familiar. Atualmente trabalho na Casa da Mulher Carioca, Tia Doca, e sou liderança jurídica do projeto Justiceiras. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e prejudique a autoestima da mulher. Ela é muito sutil, geralmente ela vem acompanhada de outras violências, como a física, e ela traz consequências muito graves para a saúde emocional e física da mulher. Como exemplo de violência psicológica, nós temos as ameaças, as humilhações. Muitas vezes o agressor isola a mulher dos amigos e na família para poder manipular com mais facilidade. Ele distorce e omite os fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua sanidade mental. É o famoso gaslighting, e faz a mulher se passar por louca, e ela acredita realmente nisso. A minha inspiração para o meu desenho foi a violência psicológica. O meu trabalho, nesse caso, é uma boneca que está sendo manipulada. Então eu queria muito que ele tivesse um fundo escuro, que lembrasse um cenário, mas que ao mesmo tempo tivesse essa coisa da questão de como é difícil, né, você lidar com a violência psicológica, né? E para a mulher se curar dos males da violência psicológica, é muito importante ela perceber que está sofrendo esse tipo de violência. Por ser muito sutil, a mulher muitas vezes confunde com um carinho excessivo, com cuidado. Por isso é muito importante ela procurar a ajuda de um profissional, de uma rede de apoio, para ela conseguir se fortalecer e romper esse ciclo.
a ideia que eu tive ao retratar o mural foi mostrar essa pressão, essa opressão que a mulher sente, né, quando ela está sendo manipulada. Então, por isso essa marionete, esse olhar triste, esse sofrimento, né, ela está sendo manipulada por outra pessoa, a fala dela está sendo dita por outra pessoa, por isso a boca dela está costurada. A única forma dela expressar é no olhar dela, né? Perfeita a sua fala, perfeito o retrato que você fez, porque a violência psicológica, ela realmente faz isso, ela diminui a autoestima da mulher, a mulher ela é manipulada o tempo inteiro. Nunca começa com um tapa. Ninguém nunca chega e bate em você de primeira. Geralmente vem o quê? Com a violência psicológica. Precisa falar, informar e mostrar para outras pessoas. Porque se você não se percebe na violência psicológica, se você não entende que está vivendo esse tipo de violência, você não vai sair dela. Oi, eu me chamo Larissa Teixeira, tenho 24 anos, pratico arte desde que eu me conheço por gente. O primeiro contato com grafite foi a partir do Afrografiteiras e depois dali eu comecei a me interessar pela pintura na parede. Eu começo pintando o muro aplicando a base e depois com uma tinta mais clarinha eu faço a marcação do meu desenho. E aí eu preparo o látex com a cor que eu vou usar de fundo e vou preenchendo as áreas. Depois eu uso o grafite, né, para dar um tchan, assim, porque o grafite ele dá todo um brilho. Algumas áreas eu uso apenas o grafite, outras eu uso a base do látex para me auxiliar. A violência sexual inclui qualquer ação cometida para obrigar a mulher, através da força física ou da violência psicológica, a ter relações sexuais ou presenciar práticas sexuais sem a sua vontade. Como exemplo de violência sexual, nós temos o estupro, impedir a mulher de utilizar métodos contraceptivos, no caso do anticoncepcional, forçar a mulher a abortar, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Você já ouviu falar em estupro marital? É muito comum, mas muitas mulheres não enxergam como estupro. Quando a mulher não quer ter relações sexuais, seja por estar cansada ou por problemas de saúde, o homem não pode obrigá-la. Quando isso acontece, é estupro marital. É importante a gente ter em mente que nenhuma mulher é obrigada a ter relações sexuais se ela não quiser. O homem não pode nos obrigar a ter relações sexuais, embora seja muito comum e até mesmo naturalizado pela nossa sociedade. Essa arte eu desenvolvi a partir do tema mesmo, que é violência sexual, e que ela mesma já diz, meu decote não é um convite. Justamente por conta das situações que as pessoas justificam abusos sexuais, estupro, invasão do corpo da mulher por conta da vestimenta, por conta de um vestido, por conta de um short. É um olhar indesejado, é um toque não permitido dentro de um transporte público. E aí essa arte está servindo bem de recado mesmo. Eu retratei aqui o decote, né? E muitas das vezes isso é uma desculpa para que os homens queiram nos invadir. E aí a sociedade no geral usa como defesa que a culpa é da vestimenta da mulher, ou é do olhar da mulher, ou é do batom que a mulher usa. Perfeito, Larissa. É exatamente isso. A gente pode usar o que a gente quer, qualquer tipo de vestimenta, e o homem não tem o direito de invadir o nosso espaço. Então esse é um assunto que precisa ser realmente discutido, né? E debatido todos os dias, né? Pela sociedade. Hello people, aqui é Roberta Holiday, sou cineasta e agora também estou artista plástica. Participei da Afrografiteiras e o meu tema será a violência moral. Eu vou usar giz para fazer o risco, tinta latex, que é o que eu tenho mais segurança, usar trixas e pincéis. Essa vai ser a minha primeira experiência mesmo, assim, que vai ficar na rua. Tô animada, mas eu acho que vai dar tudo certo.
A violência moral é considerada qualquer conduta que configure crime de calúnia, injúria ou difamação. Ela está intimamente ligada com a violência psicológica, né? Com as humilhações, com os xingamentos, com a diminuição da autoestima da mulher. A calúnia ocorre quando o agressor imputa à mulher um crime que ela não cometeu, quando ele diz que ela furtou os bens dele, carro, moto. Já o crime de injúria ocorre quando o agressor ofende a dignidade da mulher, chamando ela de vagabunda, de ladra, de prostituta, de safada. A difamação ocorre quando o agressor imputa à mulher fatos que manchem a sua reputação, como chamá-la de adúltera, incompetente. Esse tipo de violência acontece frequentemente nas redes sociais e é muito importante, quando a mulher verificar essa situação, printar a tela, salvar essas informações, porque na hora de registrar uma ocorrência é uma prova que ela tem contra o agressor. A inspiração para a obra foi pensada quando teve um exercício da Afrografiteiras. E aí eu pensei nesse momento que a mulher está sofrendo violência e várias camadas. E aí no desenho terão algumas palavras, entendeu? Em volta dessa personagem. E aí eu trouxe essas cores quentes, que tem essas palavras, né? Como violência, como tristeza. E aí trazendo um pouco mais do azul, né? Que é uma cor que também transmite muita tranquilidade nesse momento que a pessoa começa a resgatar e ter consciência de que está passando por um momento difícil. Eu quis trazer cada cor um sentimento, né? E nisso eu coloquei as palavras. Tem a palavra coragem, tem enfrentamento, que está aqui também. E aí também tem o número 180, que é referente à violência contra a mulher. Quando a mulher se percebe nesse momento de violência, ela vai em busca de ajuda com pessoas que ela tem uma relação de carinho, de cuidado. E aí eu pensei mais ou menos assim, Catarina, quando eu pensei em criar esse mural. É incrível, né? Cores bem fortes também, né? Que retrata bem essa questão da violência. E a violência moral, ela tá muito atrelada à violência psicológica. Os xingamentos, as humilhações, tudo isso mexe muito com a autoestima. Você retratou muito bem isso, né? O medo, a tristeza que ela sente nesse momento. Porque quando você diminui a autoestima, ela tem essa dificuldade de se reconhecer na violência doméstica. Oi, eu sou a Duda, Ana Eduarda, eu sou uma artista autodidata. Eu vou traçar uns pontos de linha guia com uma tinta mais clara, para não interferir na tinta que eu for colocando, e as cores elas vão se construindo de uma forma muito orgânica. Eu não fico presa extremamente ao croquis, a ideia é aquela, mas ela se constrói conforme o muro permite, conforme a arte quer falar. A violência patrimonial é a tentativa de controlar a mulher através do dinheiro e dos bens. E esse tipo de violência impede que a mulher quebre o ciclo e consiga sair de perto do agressor, porque em muitos casos ela depende financeiramente dele. E infelizmente não há políticas públicas que acolha essa mulher. Quando o agressor retém ou subtrai o salário da mulher, queima os documentos, quebra os objetos de trabalho, não paga a pensão alimentícia, deixa de prover o básico para o núcleo familiar, estamos diante da violência patrimonial. Um exemplo prático de violência patrimonial, eu atendi uma vítima casada que ficou desempregada, que já vinha sofrendo outros tipos de violência, como violência psicológica e violência física. E o agressor queimou os documentos dela, inclusive carteira de trabalho, CPF, identidade, justamente para dificultar que ela consiga arrumar um emprego e sair da casa, né, e deixar o lar. Ela conseguiu um forninho, né, e uma estufa de amigos para poder vender salgados na rua e ter alguma forma de subsistência, né? O que ele fez? Quebrou o forninho, quebrou a estufa. Para piorar a situação, ele desligou a luz da casa e a água. Ele tirou o básico, deixou a mulher sem recursos para que ela possa sobreviver. Quando teve o edital,
As coisas lá em casa estavam muito incertas. Eu vi uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Foi primeiramente por isso, na verdade, para poder dar um outro passo, passar a zona do medo e fazer o que eu quero fazer, que é isso aqui, é arte para todo mundo, é arte para ser vista, é arte para curar, porque para mim a arte é um processo de cura também. Eu fiz uma mão rasgando uma carteira de trabalho. No caso, a personagem é uma mulher. Nós mulheres queremos ser empoderadas, independentes. E ela está atrelada por uma algema a essa pessoa que não quer permitir que ela se desenvolva. Quando você tira o direito à independência financeira, ao trabalho, à realização, você tira a dinâmica de vida da pessoa. Ela não vive, né? Como se você estivesse destruindo o mundo, o universo daquela pessoa. Quem disse que eu quero ser o seu brinquedo? Que eu quero ser refém do seu dinheiro? Que eu quero ser refém do que você está me dizendo que é uma coisa boa? Mas não é, porque tira minha liberdade. Você não precisa trabalhar, eu te dou tudo. Para que você vai ter esse esforço? Você fica em casa cuidando de mim. E na verdade isso é um domínio sobre aquela pessoa, né? Quando a mulher sofre a violência patrimonial, ela tem dificuldade de romper o ciclo da violência. O trabalho é uma forma dela conseguir ter autonomia, se empoderar e muitas vezes sair também, se né? libertar mesmo. Se libertar. Oi, eu sou Cibele Arcanjo, sou artista visual, pintora, bacharel em pintura pela UFRJ e eu fiz uma proposta para o mural de violência física no edital da Redinami. E aí eu queria fazer uma coisa que tivesse a ver com o rosto, né? Porque violência física está muito ligada também àquela coisa de, enfim, pancadas no rosto que a gente esconde, maquiagem, não sei o que e tal. Eu queria trazer isso. E aí, no decorrer do meu processo, eu fui pesquisar imagens de referência e, por acaso, eu achei a foto de uma mulher que sofreu violência física, que é a Sandra Marta da Silva. E aí eu resolvi juntar tanto a minha ideia com a ideia de retratar ela mesmo, com a fisionomia dela. E aí eu criei uma referência digital, eu fiz uma aquarela para poder mandar, eu faço uma projeção, eu marco com um spray, depois eu venho preenchendo as camadas e criando o volume, né? A violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Como exemplo de violência física, a gente pode citar os socos, os tapas, os chutes, os empurrões, os pontapés, mas não necessariamente tem que deixar marcas no corpo da mulher. Normalmente, a violência física ela apresenta um padrão cíclico, composto por 3 fases. Fase de tensão e geralmente se caracteriza pela violência psicológica. Ali há as ameaças, as humilhações, os xingamentos. Nós temos a fase da explosão, que é quando o agressor bate, empurra, machuca a mulher. E por fim a gente tem a lua de mel, a fase da manipulação afetiva, dos pedidos de desculpas, de que aquele incidente não vai mais acontecer. Mas não é isso que acontece. Esse ciclo ele vai se intensificar e ele vai voltar a se repetir. Pessoalmente, achei desafiador fazer uma arte para os assuntos. Eu tentei trazer de uma forma que ao mesmo tempo trouxesse uma sutileza, mas não perdesse a profundidade dele. Então eu trago o retrato dela nessas cores frias. Em volta dela vão ter tulipas. E as tulipas, quando são dadas de presente em casais, ela significa amor eterno e verdadeiro. Então eu trouxe elas despetaladas para estar falando um pouco dessa violência e da dificuldade que muitas mulheres se encontram, né, para poder sair desses relacionamentos. Então, as vontades que eu tinha, cara, eu vi aquela galera do grafite, tipo assim, o grafite old school mesmo, com toda aquela narrativa que você começa como toy e você vai virar king um dia. Aí eu tinha muito essa pira, cara, eu sou muito toy, eu tenho que melhorar, eu vou ser king. Aí eu não, vou ser queen. Aí eu ficava queen. Aí eu comecei assinando scare. Eu botava uma parada, tipo, eu quero ser uma coisa assustadora, tá? Eu botava o nome scare. A galera achava que era homem. Pô, você viu, tá? Tem um scare aí, um scare, falavam scare. Tem um scare aí brotando aí. Quem é? Você conhece? E eu, vou começar a assinar Queen. A galera começou a associar. É uma mina, mané. Tá Queen ali? É Queen ali? Aí ficava assim, sabe? Aí eu, que coisa.
Essa é a Sandra Marta da Silva. Ela é uma mulher comum, que eu achei por acaso uma matéria falando sobre o caso dela. Viveu a vida dela com um companheiro que maltratava e batia nela. No final, ele assassina ela, né? E ainda arranca a face dela, né? Então é um crime de muito ódio, né? Foi um caso que tinham pessoas em volta que ouviam e que sabiam que eles brigavam toda noite e ela pedia socorro toda noite. E ainda assim, o crime acontece e aqui eu trago o rosto dela de volta, mesmo que simbolicamente, e que ela possa ser relembrada com a sua história, como um potencial de vida que foi interrompido também, né? Perfeito, eu adorei essa simbologia das tulipas, não conhecia, né? E ficou muito bem retratado. E essa questão que você falou do silêncio eu também achei perfeita, porque a gente ainda tem a impressão, quando fala a gente, a sociedade, né, de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso. E por isso que cada vez mais o número de feminicídio, né, que é a morte de mulher pelo simples fato de ser mulher, tem aumentado. E um dado também importante, a Sandra era uma mulher negra, sim, né? E as negras, né, as mulheres negras, são as maiores vítimas de feminicídio e também de violência doméstica. Por isso também esse silêncio, né? Porque não há comoção quando corpos negros morrem, né? Sim. Então isso acontece cotidianamente. Oi, meu nome é Lídia, eu sou publicitária de formação. Hoje eu trabalho como social media, design gráfico e a ilustração é um dos meus principais hobbies. Nesse mural eu utilizei 2 métodos, com pincel e com spray. Eu nunca tinha utilizado o spray, mas o resultado foi gratificante. Eu gostei muito dessa experiência. Também não imaginava que podia ser feito dessa forma. Para mim, quem grafitava só usava o spray. Então já foi mais uma desconstrução aí. Feminicídio é a prática de homicídio contra mulheres por elas serem mulheres. Ele acontece dentro da lógica da violência doméstica e por questões de ódio e menosprezo à condição da mulher. Lógica de sobreposição de gênero, raça, classe e sexualidade, onde homens se consideram num local de poder, posse, propriedade. Mulheres que saem dessa lógica, que não respeitam, enfim, que não seguem toda uma estrutura de gênero, de papel social de gênero, elas recebem da sociedade como um todo um controle. E esse controle ele pode ocorrer de diversas formas, de diversas maneiras de violências. Então a violência ela é praticada psicologicamente, ela é praticada moralmente e principalmente dentro da discussão do feminicídio através da violência física. Então, a lei do feminicídio foi uma lei criada no governo da presidenta Dilma Rousseff e ela traz a discussão do homicídio praticado contra a mulher em razão do gênero feminino. A lei, na verdade, ela fala em sexo feminino, só que todo o entendimento hoje é que a partir da construção de gênero, de papel social de gênero, que se estabelece o ódio, a misoginia, o menosprezo à condição da mulher. A lei é importante porque ela estabelece o discurso. Esse reconhecimento do Estado de que existe um problema, de que o Brasil mata muitas mulheres, isso traz uma responsabilização para o Estado. Só que não adianta criar uma lei e achar que o problema está resolvido. É criar lei e criar mecanismos efetivos. A lei traz a discussão, a sociedade repara que existe um problema e a partir daí é necessário outras ferramentas para poder lidar com o problema. A primeira ferramenta é o acolhimento. As denúncias elas precisam ter diversos canais. Muitos países trabalham para além dos telefones com aplicativos de sigilo, mas é necessário também um treinamento das pessoas que vão assessorar e que vão atender essas mulheres. Então, o condicionamento, o trabalho de base dentro das delegacias, dentro do Ministério Público também, para que essas pessoas discutam o gênero dentro de uma construção social e saiam da lógica do sexo biológico. O feminicídio é o último dos atos, é a última ponta de um ciclo de violência. Essa mulher ela precisa sair antes desse tipo de relação. Existem múltiplas violências que ocorrem antes e essas violências elas passam por setores totalmente distintos. Não é necessariamente uma discussão de patriarcado tão e somente. Existem outras discussões.
Então, a partir do momento que o Estado reconhece que existe um problema, é preciso reconhecer que esse problema vem de diversas frentes diferentes e que precisa, sim, ter políticas públicas em todas essas áreas. O STJ, recentemente, decidiu que o feminicídio ele se aplica a mulheres transexuais e transgênero. E estabelece que quando a gente fala de termo mulher, a gente precisa trabalhar sobre a lógica de que não existe uma unidade. O termo mulher, ele é identificado pelo STJ diante da lógica da identidade de gênero. Mas o grande problema disso é que não existe lei. E se não existe lei, o primeiro contato dessa mulher como uma possível proteção são as delegacias. E as delegacias não trabalham sobre essa lógica. As delegacias não discutem identidade de gênero, mas sim sexo biológico. E aí passa para ser atendida para as delegacias de homicídio. E a gente não tem dados. E quando a gente não tem dados, a gente não trabalha políticas públicas. Se a gente não trabalha políticas públicas, a gente não muda estruturalmente. Então é importante sim uma lei para poder levantar esse debate, para poder trazer um outro tipo de acolhimento e um outro tipo de tratamento. Então, a minha arte, primeiro de tudo que eu pensei foi no fundo preto, representando o luto por esses crimes de feminicídio. E esses raminhos vermelhos foi a representação do sangue derramado, infelizmente, por essas mulheres vítimas desse crime. E eu tentei representar algumas etnias aqui, o máximo que eu consegui para ocupar o espaço desse mural. Essa luta é mais para uma pessoa olhar e o que eu posso fazer para isso parar. E aí a gente tem diversas formas, né? Que é a forma de denúncia, que é a forma de você falar. O fato de você conscientizar outras pessoas também já contribui. Eu fiquei muito impactada com a frase que você coloca, né? E você trazendo isso numa perspectiva de que nós temos que nos unir. Nós, mulheres, nós devemos nos unir. E entendendo que somos muito diferentes, somos múltiplas. Né? Os índices de feminicídio, eles atingem as mulheres como um todo, né? Todas as mulheres. Só que temos mulheres específicas que estão morrendo muito mais, que recebem as violências de gênero em uma outra intensidade. O discurso, ele precisa ser trabalhado e a estratégia de resistência e luta é coletiva, mas olhando para as nossas diversidades, olhando para nossas cargas de opressão. Olá, meu nome é Cíntia, eu sou grafiteira, artista visual, professora, produtora. Trabalho muito com o tema do território, né, e também a questão da mulher. Tenho um projeto de exposição coletiva chamado Suburbanidade, Lugar da Periferia da Arte Contemporânea. Normalmente eu trabalho só com spray, mas nesse mural eu trabalhei com spray e tinta látex. Eu fiz a base, né, as grandes áreas coloridas com o uso de spray e depois os detalhes eu quis fazer com o pincel e a tinta, porque eu estou mais acostumada a fazer murais maiores e também sempre centrado mais no rosto das personagens. Eu quis fazer um estilo diferente porque eu achei que tinha mais a ver com o tema. Olá, eu sou Betânia Ramos, eu sou assistente social, sou mestre em serviço social, formada pela PUC-Rio. O 180 é uma central de atendimento remoto sobre os direitos das mulheres, com ênfase no enfrentamento de violência contra elas. Serve para informação, orientação. Eles fazem um rápido acolhimento por telefone quando é a própria mulher que liga, né? A ideia é sempre garantir a gratuidade, ou seja, não precisa ter crédito no celular para poder fazer a ligação, porque a gratuidade é de 100%. Todas as violências podem ser denunciadas, mas mais importante do que fazer uma denúncia, muitas das vezes é saber informações a respeito dos seus direitos. Muitas mulheres não sabem informações sobre os seus direitos, como elas podem e devem ser tratadas nos seus ambientes de trabalho, como elas podem e devem ser tratadas numa unidade de saúde. Elas ligam e elas vão ter orientações e informações, principalmente informações sobre aquela demanda de violências que ela tem. O meu tema foi o Disque 180, né? Então essa campanha para que as mulheres denunciem a violência, né? E não só a gente, né? Também pessoas que presenciam, né? Ninguém fique calado ao presenciar ou ficar sabendo uma violência contra a mulher é muito importante. Por isso que todo mundo deve saber, né? Disque 180, Disque 180, né?
Importante dizer que o enfrentamento da violência, a interrupção da violência, a superação da violência não está atrelada nem exclusivamente nem essencialmente à denúncia. Pode-se buscar toda a rede para que haja uma interrupção do ciclo da violência, para que haja o fortalecimento dessa mulher, para que não recaia em novas dinâmicas de violência. É fundamental que essa mulher esteja ciente dos seus direitos, que essa mulher esteja fortalecida na sua autoestima, na sua autoconfiança e na sua autoimagem. O que pode ser cobrado no que diz respeito ao Disque 180 e a toda a rede especializada de atendimento à mulher é que haja investimento, haja orçamento previsto e execução orçamentária na área de políticas para as mulheres. Porque sempre que se divulga, se investe em recursos na divulgação do Disque 180, se está falando também de direitos humanos das mulheres, se está falando do enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu procurei ser o mais didática possível, porque para mim o mais importante é que as pessoas entendessem a mensagem, Muita gente não sabe que o serviço existe, ou sabe, mas não sabe como ter acesso. Então eu quis deixar bem claro que as pessoas entendessem que elas podem denunciar e qualquer mulher pode ter acesso a esse serviço. Eu quis representar vários tipos de mulheres diferentes, A mulher do campo, a mulher urbana, a mulher mais jovem, que não importa que mulher você seja, você pode também acessar. Quando a gente fala de violência, violência contra as mulheres, a gente sempre pensa na questão do fortalecimento dessa mulher. Eu acredito que a arte, ela traz esse olhar, pode contribuir com a superação e a evolução também, enquanto mulher, enquanto pessoa. Violência de gênero é um tema muito caro para o nosso país. E se nós não debatermos isso nas escolas, nos bares, nas nossas famílias, no nosso ciclo de afetos, a gente vai continuar repercutindo os mesmos ciclos de violência. Política pública não se faz de cima para baixo, é de baixo para cima. É a sociedade debatendo quais são as violências, debatendo a estrutura, falando sobre machismo, falando sobre patriarcado, sobre opressão, construção de gênero, que nós podemos falar numa sociedade verdadeiramente igualitária. São 5 tipos trazidos pela lei, mas existe uma consequência desses 5 tipos: silenciamento. Então vamos debater violências, vamos debater gênero, vamos ser antirracistas, vamos lutar contra a transfobia, vamos lutar contra a opressão aos povos indígenas. Vamos falar com as nossas crianças, vamos falar com os nossos mais velhos, vamos construir. E construir é construir coletivamente. Essa luta não é uma luta só de mulheres, é uma luta da sociedade. E é por vida, é por direitos. Tinha um muro jogado, abandonado na cidade. Veio a Redinami mudar essa realidade. Uma homenagem, vê se adivinha em qual ocasião. 8º aniversário da lei que a população conhece e sabe muito bem do que se trata, porque Maria da Penha lutou pela mulherada. E o mural onde a respeito, a paz pregava por um mundo de violência nunca mais. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de história, guerreiras de pele preta. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de ideias, somos afrografiteiras. O tempo passa, índices de violência tão caindo mais, só entre as brancas porque as pretas estão morrendo mais. E a Nami, pelo direito das mulheres negras, criou as oficinas do Afrografiteiras. Se não entende o motivo da união das minas, se liga que a cidade, ela também é minha. A gente quer direitos, representatividade, tipo Pamela Castro com seu mural dororidade. Valoriza as manas pretas, Rio de Janeiro, mandando a real para o país inteiro. O mural da Lavradio é visibilidade, inspirado no termo. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de história, guerreiras de pele preta. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de ideias, somos afrografiteiras. Ensinadas à passividade, domesticadas só querem que eu passe, limitadas dando um destaque.
Que isso, tá errado, conserta, vai. Pega a visão da dororidade, a Nami veio mudar a realidade. É empoderadas, conscientizadas, revolucionárias, vindo pro ataque. Tamo na união, dororidade das pretas. Tamo na função, representando aqui a resistência e ação. Feminismo das pretas, revide em ação. Mandando uma mensagem com o spray na mão. Com poder vou pintar nossa revolução. Tem mana representando em todo lugar. No Sharpie, grafite, rap, as Nami veio pra brilhar. O muro abandonado a gente veio transformar, explicando para as minas como se empoderar.